Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre as energias renováveis, no caso os painéis solares. Pois é, essa onda de calor na Europa não está fazendo bem, não só para as pessoas, mas também para os painéis solares. Que tá aí, ó, os painéis solares também estão sentindo o calor e a temperatura, né, as ondas de calor estão prejudicando a energia solar. Você gosta desse tipo de conteúdo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes, não deixa de, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo. Agora, acontece que a fonte de energia solar gosta de luz, mas não gosta de temperaturas altas. Pois é, só para vocês terem uma ideia, né, as propriedades, né, no caso os proprietários também, bom, vamos falar um pouco das propriedades, para os proprietários, né, que consideram a energia solar como geralmente, né, os painéis solares podem superaquecer. Não, não podem superaquecer. Porque primeiro eles correm risco de ter rompimento naqueles fios e a alta tensão pode gerar, né, incêndios nos painéis solares. Pois é, isso pode acontecer. Agora, e também o desempenho da geração de energia cai e vai caindo muito com relação, né, ao aumento da temperatura. O próprio equipamento, né, que ele é um semicondutor, das células fotovoltaicas, eles não se dão bem com calor, né, excessivo. Então, as próprias leis da termodinâmica dizem que com o aumento da temperatura vem a diminuição da potência, e isso, né, se aplica também para os semicondutores do painel solares. Pois é, né? Dorme com barulho desse. Então, se você tiver colocado numa superfície, num telhado tal, e a temperatura, ó, não estamos falando de temperatura ambiente. Nós estamos falando que, ó, como você sabe, por exemplo, a própria saída dos seus painéis solares, estão enfrentando, por exemplo, os próprios fabricantes, eles classificam a suscetibilidade térmica, né, desses painéis solares como uma forma, né, de padrão para testar esses equipamentos. Acontece que eles são testados, né, com uma saída de energia a 25 graus Celsius. Portanto, se um painel solar, né, for classificado com um coeficiente de temperatura, né, aproximadamente 0,5, tá, por grau Celsius, 0,5% por grau Celsius, quer dizer que a potência de saída desse equipamento ele diminui, né, com cerca de 0,5% a cada grau de temperatura que sobe. Ou seja, embora, né, tá lá, não, 25 graus Celsius, ele tem uma certa potência. Embora esse número pareça pequeno, tá, a temperatura da superfície, nós estamos falando da superfície e não do ar. Então 25 graus Celsius de temperatura do ar não quer dizer que a superfície esteja 25 graus Celsius. Ela pode estar muito mais, pode estar 10 graus acima, por exemplo. Então a temperatura da superfície, a temperatura do próprio painel, ele vai aumentando diferentemente da temperatura do ar, né, ao seu redor. E para você perder esse calor é mais difícil, porque a troca de calor com a própria atmosfera, ela é ruim. A atmosfera é um mau trocador de calor. Então, por exemplo, nós temos que, imagine uma superfície, né, de um concreto, de uma estrada asfáltica, de algo assim, até mesmo um telhado mais, né, que absorve bastante energia. Então, se essa superfície, né, tiver 25 graus Celsius, seria o melhor dos mundos. Só que durante uma insolação alta, principalmente de meio-dia, o sol a pico, apesar do sol a pico, né, o sol, né, ou seja, de 90 graus, né, que todo o painel solar está lá, tantos watts, né, tantos, né, potência WP. O que é esse WP? É watts pico. É aquela potência se e somente se o sol tiver 90 graus em relação ao painel. Qualquer outra angulação, aquela potência já não é a mesma. Então, acontece que, vamos ter um exemplo, que a maioria dos painéis convencionais aí que estão no mercado, eles possuem uma eficiência de 17%. Isso
a uma temperatura média do fabricante de 25 graus Celsius quando ele é testado. Então, se a temperatura de 25 graus Celsius ele tem uma eficiência fantástica de 17%, com o aumento dessa temperatura, não a temperatura ambiente, a temperatura, né? A temperatura local. No caso aqui, temperatura do telhado, que vai ser a temperatura aqui também da placa, né? Onde estão os semicondutores. Aí, meus amigos, o que acontece? Se ele tiver uma classificação de menos 0,5% por grau Celsius, e uma superfície de pular de vamos lá, vamos fazer as contas aqui. Pular de 25 graus, tá? Que é o fabricante, né, fala que é bom para ele. E passar para agora que a 35 graus numa insolação muito forte, uma insolação, não precisa nem ser muito forte, uma insolação normal, chegar a uma temperatura 35 graus numa superfície não é difícil de acontecer. Então, você aí já perde 5% de eficiência. Se aumentar 10 graus a meio por cento por grau, você perde 5% de eficiência. Então, de 17, ele passa a render 12%. E perder 5% de uma eficiência energética é coisa para caramba. Imagina isso de uma produção de uma nação, não só de uma casa, né? Mas isso aí não acontece só aqui, acontece, né, na produção de uma nação. Diferentemente que no espaço isso aí não acontece, porque não há esse superaquecimento, então você não tem esses efeitos atmosféricos, tá? Então ela troca calor muito facilmente e você que também lá, as placas solares que vão para lá têm eficiência bem maiores, né, em torno de 45% a 50%, tá? Mas também o preço é né, aquele preço de acabar, né, de cair, né, o CU do bumbum, né? Então, acontece que, infelizmente, tá, você não tem como... como é que eu vou neutralizar, né, esse efeito da temperatura? Você vai botar uma manta térmica? Não, ele precisa da insolação. Existem alguns fabricantes que falam para botar um substrato, né, termicamente condutor, tal, mas, minha gente, não tem jeito, cara. O coeficiente vai depender do tipo do painel. Ele pode ser de 0,26 a 0,5. Né? Os maiores de mercado eles têm de 0,45 a 0,5. Então, 10 graus de aumento da superfície acontece fácil. E aí, vocês podem ter uma queda na eficiência fantástica. Uma coisa que já é ineficiente, ficar mais ineficiente ainda. Tá? Então, né, dorme com um barulho desse, onde que se você tem uma eficiência de menos 0,5%, menos 0,5% por cada grau Celsius, um aumento de 10 graus Celsius, você tem uma diminuição de 5%. Tá? Exatamente. Então, se você tem 25 para 26, cai de 17 para 17, o quê? Para 16,5. E por aí vai. É só fazer a conta. Meus amigos, é complicado, tá? É complicado. E, infelizmente, tá? É algo que não fica muito claro. Não fica muito claro, tá? Quando você compra um painel, quando você vê um negócio desse. E como um semicondutor, ele não gosta de calor. E a onda de calor na Europa está mostrando isso. Que essas fontes não gostam nem de calor extremo, nem de frio extremo. E a Europa passa muito por isso. Enquanto tiver esses fenômenos acontecendo, inclusive com laninha, pode se estender para o inverno, né? Os Estados Unidos já teve um problema disso aí com as eólicas, lembra disso? Então, agora são as solares, que se nevar muito, se tiver muito frio, ela também não rende. Se tiver muito quente, ela também não rende. Ou seja, é uma fonte para as condições ideais. É isso aí. Bom, dorme com barulho desse, por isso que eu sou adepto
não só pela segurança, mas também pela eficiência da energia nuclear. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.